Olá, eu sou o professor André Luiz Retec e agora nós iremos dar início ao nosso curso de óptica geométrica. E o que a óptica geométrica vai estudar? Nós iremos estudar luz, tudo que é relativo à luz. Por que você enxerga um objeto azul? Por que você enxerga um objeto branco? Por que você enxerga um objeto preto? Okay? Por que num espelho plano a sua imagem se forma bonitinha? Peraí, isso se você for bonitinho, né? Se você não for bonitinho, não tem jeito. Ou por que quando você aproxima uma colher do seu rosto, você às vezes nem enxerga a sua imagem? Por que você não enxerga um peixe debaixo d'água? Por que muitas pessoas utilizam lentes para corrigir anomalias da visão? Tudo isso nós iremos estudar em ótica geométrica. E toda quarta-feira nós iremos postar vídeos novos. Então, clique aqui nesse FR, Física Retec, para se inscrever no nosso canal e ficar atualizado toda quarta-feira. Ok? Então, os princípios da ótica geométrica, o que nós iremos estudar? Nós iremos estudar algo que se chama luz. E o que é a luz? A luz é um tipo de onda, ok? Um tipo de onda eletromagnética. Mas isso daí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, só lá na frente ondulatória. Mas você precisa conhecer o quê? A luz, e nós iremos ver somente a luz. Não iremos estudar o que é a luz por enquanto. Pois bem, se nós pegarmos a matéria, no ensino médio, qual é a unidade básica da matéria? É o átomo, ok? O átomo é a unidade básica da matéria, se liga lá nas moléculas e forma os corpos. Em ótica geométrica, nós iremos estudar a unidade básica da luz. Quem é a unidade básica da luz? É o raio. Então, raio de luz, ok? Até quando você vai em um parque, às vezes você enxerga os raios do sol, né, passando entre as árvores, algo muito bonito. Isso aqui são raios de luz. Raios de luz, então, é a unidade básica. Como é que nós iremos representar o raio de luz? Nós representamos o raio de luz sempre através de uma linha reta. Isso daí é um dos princípios que nós iremos ver. Então, aqui eu estou representando um raio de luz vermelho. Só que um raio de luz você sempre tem que orientar. O raio de luz sempre sai de algum lugar para chegar em outro. Então você sempre tem que orientar. Aqui eu coloquei um raio de luz monocromático vermelho. O que quer dizer monocromático? Mono de um, cromático de cor. Então isso aqui é uma luz monocromática vermelha. E existem as luzes policromáticas. Por exemplo, a luz branca é uma luz policromática. Como é que a gente pode verificar isso? Quando a gente olha para um arco-íris. Quando nós olhamos para um arco-íris, nós estamos olhando para a luz branca, só que essa luz branca está decomposta nas suas 7 cores, ok? Então, quando nós vemos o vermelho do arco-íris, é uma luz monocromática que estava dentro da luz branca. Bom, depois de vermos os raios de luz, nós iremos ver um outro conceito que se chama feixe de luz. Feixe de luz. Okay. Bom, o que é o feixe de luz? Nada mais é do que um conjunto de raios de luz, obviamente. Bom, nós temos basicamente 3 tipos de feixe de luz. O primeiro que eu vou colocar aqui será o paralelo. Paralelo, já o próprio nome já diz, né? Eles são todos paralelos, um do ladinho do outro. Então, um feixe de luz paralelo seria um feixe desse tipo aqui, ó. Tá? Precisamos orientar. Okay? Normalmente, esse tipo de feixe também é chamado de paralelo cilíndrico.
que paralelo cilíndrico? Porque, por exemplo, se nós pegarmos aqui, nós iremos enxergar uma forma geométrica parecida com um cilindro. Ok? E nós temos outros dois que são feixes cônicos. Como assim? Cônicos. Parece com um cone. Se você pegar aquele cone de trânsito, parece com um cone. E quais são os dois feixes cônicos? O primeiro é um que nós chamamos de divergente. Como assim, André? Pega uma lanterna. Se você pegar uma lanterna, os raios de luz, eles estão abrindo. Ok? Tanto é que se você colocar uma lanterna, virar uma lanterna para uma parede, você verá um círculo. E se você se afastar dessa parede, esse círculo vai ficar cada vez maior. Isso porque você vai enxergar algo mais ou menos assim, ó, né? Então, como o círculo está aumentando, isso daqui é divergente. Eu não havia, mas é necessário sempre orientar a trajetória da luz. Ok? Se existe o divergente, você já deve estar esperando que o próximo é o convergente. Ok? Por exemplo, você pega aquela lupa e vai tentar colocar fogo em um papel, ou uma formiga, se você for um pouquinho mais hardcore. Se você for colocar o fogo no papel ou na formiga, o que acontece? Você vai usar uma lente, né? Você vai usar uma lupa e essa lupa ela vai convergir os raios de luz, todos para o mesmo ponto. Então tá aqui, ó, né? Orientado bonitinho. E a mesma ideia, né? Se você for fazendo círculos, né? Se você for cortando, se você for fatiando, esses círculos ficam cada vez menores até que chega a ficar apenas um ponto. E esse pontinho nada mais é do que a imagem do Sol. Okay? Bom, então nós já vimos o que é o feixe de luz, nós vimos também o que é o raio de luz. Agora nós iremos dar uma olhadinha nas fontes de luz. As fontes de luz, como é que elas irão se dividir? A primeira coisa, elas irão se dividir em primária e secundária. Ok, o que é uma fonte primária? É algo que emite luz por si próprio. Ok, quem emite luz por si próprio? As estrelas. As estrelas é uma fonte primária. Ok? Você pode pegar também, imaginar um objeto, um ferro, por exemplo, muito quente. Quando um ferro está muito quente, ele fica vermelho. Ele fica vermelho e emite essa luz vermelha. Okay? Mas nós podemos ter alguns outros objetos, por exemplo. Este projetor, que você não está vendo aqui, ó, mas aqui existe um projetor. Okay? Este projetor, ele é uma fonte primária, porque ele está emitindo a luz. Deixa eu organizar aqui a câmera, porque ficou um pouquinho... Pronto, vai melhorar. E você tem fontes secundárias. As fontes secundárias são todos os restos dos objetos. Por exemplo, essa lousa, qualquer outro objeto, essa caneta, esse apagador, qualquer outro objeto são fontes secundárias de luz. Ok? Então, você vai ter fonte primária e secundária. Primária e secundária. Você também ainda tem dois conceitos relativamente às fontes de luz. Quais são esses conceitos? Um deles é um conceito que a gente tem que remeter lá em cinemática, ok? Que seria a fonte pontual. Okay? O que seria uma fonte pontual? Pontual é uma coisa muito pequena. Se você tem a fonte pontual, você também tem a fonte extensa. Por que a gente tem que se remeter lá em cinemática? Porque existe o tal do referencial. Okay? Então, por exemplo, se você pegar uma fonte
que é muito, muito grande para uma determinada situação, ela é extensa. Então, por exemplo, é comum ter aquelas lâmpadas, de mercúrio, aquelas lâmpadas que são mais compridas, ok? Isso daí você vai ter na sua escola, na sua universidade, beleza? Bom, isso daqui é uma fonte extensa? Sim, dependendo da situação. Quando você está na sua sala, você está perto dela. Como a distância é próxima, comparado ao tamanho, isso quer dizer que essa fonte é uma fonte extensa. Agora, se você está lá na Avenida Paulista, embaixo, na avenida propriamente dita, e vê um prédio, esse prédio tem 20 andares, e você vê uma lâmpada dessa lá no 20º andar, isso quer dizer que ela deixa de ser uma fonte extensa e passa a ser uma fonte pontual, ok? Para encerrar essa aula, nós iremos ver os meios de propagação. Meios de propagação. Ok. Os meios de propagação, você já estudou no 9º ano, são 3. Transparente, translúcido e o meio opaco. Ok? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um objeto. Ok? Deixa eu ver como é que tá. Tá bonitinho. Aqui, este lado aqui, este vidro, ele é transparente. Isso porque você enxerga as bolinhas aqui atrás exatamente como elas são. Ok? Você vai enxergar exatamente como elas são. Agora, este vidro aqui, ele é um vidro que nós chamamos de jateado, né? Passa-se um jato de areia, ou é mesmo um adesivo, aqui eu nem sei o que ele é. Enfim, você pode lixar também o vidro e vai acontecer a mesma coisa. Esse vidro aqui, ele deixou de ser transparente e agora ele é translúcido. Por quê? Porque você enxerga o que tem atrás, só que você enxerga de uma maneira meio desfocada, meio desfigurada. Isso é o translúcido. E o que seria o objeto opaco? O objeto opaco, eu, por exemplo, sou um objeto opaco. Se eu pegar aqui meu celular é um objeto opaco, porque você não consegue enxergar o que está atrás de nós, ok? Atrás de mim, atrás do celular. Bom, os princípios básicos não terminam aqui. Eu vou dividir a aula em 2. Fique atento, inscreva-se no canal, dê um curtir, comente nossa aula. Muito obrigado, até a próxima.